Era na suia do dia da lama, era na suia da lama, era na suia da lama, era na maluca do dia da lama, glória, 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 fala aos nossos corações a tua palavra, e que a tua vontade seja feita, que é única, que é boa, perfeita, amém? Graças a louvado seja o Senhor, amém? Pega a sua Bíblia. Glória à presença do Senhor. Tem que sentir a presença dele. As pessoas estão tão egoístas, né? Ultimamente, nesses últimos tempos, como a Bíblia diz mesmo, né? Que não se importa nem uns com as outras. Nem aí. Que se importar é com a família, né? Com alguém que é da família. E ver o outro próximo aí, tá nem aí. E muitos hoje nem da família mais estão se importando, né? Aí estão tão egoístas que não estão nem aí mais para ninguém, só a si mesmo. A pessoa vive num mundo fechado, né? É tão assim, um mundo enganoso, né? Que aprisiona as almas, né? Aprisiona a gente num bairro, aprisiona a pessoa numa casa, aprisiona uma pessoa com outra pessoa. A pessoa sabe viver sem a outra. É um mundo assim, irmão. Universos, né? Tem um universo, né? Universo microscópico, universo gigante. O universo da pessoa se resume ali. Se resume, né, na pessoa com o filho, com a mãe, na pessoa dentro de casa só, na pessoa nesse bairro, nunca saiu nem do bairro. Se resume a pessoa ali aprisionada no álcool, na droga. Se resume a pessoa ali aprisionada na mentira, ou seja, é uma coisa fechada. A pessoa não tem, é como o pecado mesmo, aprisiona, né? A pessoa não tem um mundo para desfrutar. É o pecado. Tanto é que a pessoa no inferno, ela está presa ali, ela não vai desfrutar uma eternidade. Já a pessoa do céu não, ela vai desfrutar uma eternidade por vir de criações. Ela está livre. O pecado realmente aprisiona a pessoa. A pessoa fica aprisionada com tudo, irmão. No videogame, se aprisiona em tudo. Ela gosta, não se apega e vive aquele mundo ali, ó. Vive um mundo preso. Aí chora por causa daquilo ali, seja pessoa, seja objeto, seja o mundo. Chora, tem depressão, fica triste, tudo por causa daquilo ali. E tem um mundo grande, um mundo espiritual com Jesus para ser desfrutado. O próprio Senhor, a presença dele é sempre diferente, é sempre eterna. A pessoa nunca vai se limitar àquilo ali. Digamos assim, aqui a pessoa é limitada a todas essas coisas e fica satisfeita, irmão. A pessoa é limitada a estar sentada numa calçada com a outra conversando a vida todinha. Olha aí, que prisão. A pessoa se limita a estar numa calçada sentada a vida todinha, comendo, engordando, morrendo, irmão. Vai para o inferno e ficar lá sofrendo, fechado. Você está entendendo? O Senhor está querendo dizer que tem Jesus, irmão, para desfrutar. E as pessoas se aprisionando umas com as outras e se nada no mundo de treva, um mundo pequenininho ali, ó, o mundo dela. E ali a pessoa está morta de satisfeita, como se diz dele, porque é outra vida. É igual a criança com pirulito, se for tomar, chora. Isso é a prisão, irmão, chama-se prisão, isso é pecado.
Salmo 102. É justo isso que o Senhor está dizendo. As pessoas. Tanto é, irmão, ó, que a pessoa busca essas igrejas mundanas, né? Onde não está a presença do Espírito Santo. Elas abusam, irmão. Porque realmente, né? Mas onde está a presença de Deus, cada vez que a gente vai buscando, vai sentindo Ele forte. Ele vai trazendo esperança e paz. Ou seja, vai aumentando, meu irmão, a esperança, a coisa. Muito interessante. Mas onde não tem Jesus, as coisas se tornam monótonas. Sem graça. Monótonas, sem graça. Sem Jesus. A mesmice, a mesma coisa, monótono, sem graça, mas a pessoa ali gosta de estar ali e fica aprisionada. Muito interessante, né? É uma coisa mal, mas ela fica ali gostando, fica até. Ele quer mais sair de jeito nenhum, tem que tirar a força. Tem que tirar a força. É o que Deus faz, ele tira a força. E tira a pessoa ali dessa força, da mesmice, da pessoa estribucha, como se diz, para não sair. Aí Deus tira a força mesmo. Aí depois a pessoa volta para esse mundo de novo. Aí Deus tira até de novo. Ela chora de ação ao Senhor. Aí chegar um ponto que o Senhor vai se compadecer. Todo tempo está puxando e a pessoa chorando, gritando, não querendo. Aí Deus vai deixar a pessoa desse mundinho dela. Amém? Salmo 102, capítulo 102 do livro de Salmos, versículo 1. Ó Senhor, ouve a minha oração, chegue a ti o meu clamor, não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia, inclina para mim os teus ouvidos, no dia em que eu clamar, ouve-me depressa, porque os meus dias se desvanecem como a fumaça, os meus ossos ardem como lenha, o meu coração está ferido e seco como a erva, até me esqueço de comer o meu pão, os meus ossos se pegam à minha pele, em virtude do meu gemer doloroso. Sou semelhante à coruja no deserto, como uma coruja entre as ruínas. Velo e sou como o pardal, solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam o dia todo. Os que contra mim se enfurecem, me amaldiçoam, em vez de pão como cinza. Em vez de pão como cinza. E misturo com lágrimas a minha bebida, por causa da tua ira. Olha aí, todas essas coisas mais aí, por causa da tua ira e da tua indignação. Pois me levantaste e me arrojaste de ti. Os meus dias são como a sombra que declina. Com a erva me vou secando. Mas tu, ó Senhor, permanece para sempre, e a tua memória de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela. O tempo determinado já chegou. Porque os teus servos têm prazer nas suas pedras, compadecem-se do seu pó. As nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória. Pois o Senhor edificará Sião, e na sua glória se manifestará. Atenderá a oração do desamparado, não desprezará sua petição. Escreva-se isto para a geração futura, e o povo que está por vir louve ao Senhor. O Senhor olhou do alto do seu santuário, dos céus observou a terra, para ouvir o gemido dos presos
para soltar os sentenciados à morte, para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte. De sorte que o nome do Senhor será anunciado em Sião, e o seu louvor em Jerusalém, quando os povos nos reinos se congregarem para servir ao Senhor. Ele abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Disse eu: ó Deus meu, não me leves no meio dos meus dias. Os teus anos alcançam todas as gerações. Ó Deus meu, não me leves no meio dos meus dias. Os teus anos alcançam todas as gerações. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como um vestido, envelhecerão. Como roupa os mudarás, e os atirarás fora. Mas tu és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Oh glória! Mas tu és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão na tua presença, a sua descendência será estabelecida diante de ti. Amém? Graças a Deus. Vamos aplaudir a palavra, aplaudir ao Cordeiro, aplaudir a Jesus Cristo, aquele que é, que era, que há de vir, para o teu desejo, não nosso, Espírito Santo. E obrigado mais uma vez pela tua presença. Vamos sentar. Fecha a Bíblia e olha para cá. Linda, né? Ele está falando aqui da vida eterna, né? Está comparando o homem com Deus, né? Que o homem envelhece como roupa, o Senhor o jogará fora. A roupa envelhece, jogada fora. Os anos do homem se acabam, não adianta ele lutar para sobreviver, porque vai chegar o dia que os anos dele se acabarão, e é com o Senhor, né? É o Senhor que vai ordenar, como diz lá em Salmos também, né? No Salmo, ele ordena os dias da pessoa, ela vai estar ali, e vai se acabar, irmão. E ali o homem se findou, a glória do homem se acabou, como se diz, né, no popular, acabou-se o homem, acabou-se o homem. Mas o Senhor não, de eternidade, eternidade é Deus, e ele diz aí que ele jamais, os dias do Senhor jamais terão fim. Ou seja, ele é um ser eterno, vive eternamente em uma outra dimensão espiritual, e criou essa dimensão física, né, com o propósito de colocar o homem no jardim, de testá-lo e de ser exaltado e de fornecer ao homem, que o homem desfrutasse do seu poder, da sua glória. Chama-se um Deus verdadeiro assim. Ele cria as coisas como criará outras, para usufruir do seu poder, da sua alegria que tem nele, da sua riqueza divinal, do ouro, da prata, do diamante que ele tem, do prazer, da vida. Cria seres para desfrutar exatamente do que ele tem, que é só coisas boas. É isso que Deus faz, irmão, Criador. E criou o homem para isso, criou o homem em perfeição no jardim do Éden, fez o jardim. E estava com o homem ali, dando o privilégio de estar com o homem. É isso que ele vai fazer, faz,
está fazendo mundos que nós nem imaginamos. Está fazendo. Que fez, está fazendo. Tem coisas que nós nem imaginamos. Com o universo que a gente não consegue visualizar ele corretamente até o fim. Não consegue. Tantas maravilhas que não tem, e tem que a gente não vê. Como muitos outros mundos também eu creio que o Senhor não para de criar. Está ali, controlando tudo, criando, fazendo e se satisfazendo na alegria das suas criações, criando e ficando feliz que as suas criações ali estão felizes, estão usufruindo do seu amor, do seu poder. É isso que o Senhor faz, é só coisas boas. E Ele é o que é de original, que é o início, que é perfeito, e todas as outras coisas que vêm dele. Umas são eternas, né? Outras não, né? Mas a vida original vem de Deus, que é que criou os anjos, que é Espírito, e criou esse mundo. Quando criou outros mundos, olha para cá, como criou outros com esse poder, mas o verdadeiro mundo e a vida é dele e no céu dos anjos, irmãos. As outras coisas são como a terra, né? Como o homem. O homem é eterno, só o espírito é a alma. O corpo ali do homem aqui, né? Vai se acabar. Como outras coisas aqui também vão se acabar. Como os planetas estão se modificando, uns se acabam. Então a verdadeira vida não é conosco aqui mesmo, realmente, irmão. É só uma vida que só deu ali um momento para ser exaltado. Vem outras coisas. Não vai permanecer para sempre essas coisas aqui. De maneira nenhuma. E quem está dizendo aí que todas as coisas se acabam e envelhecem porque tem a sua idade para perecer. Como você compra algo e tem ali os dias úteis para usar. Né? Comprar lâmpada, uma coisa. Tem ali quantos dias aproximadamente vai valer. Tem a idade. Tudo que você comprar tem um prazo de funcionamento. Não vai permanecer para sempre, porque é uma dimensão física, como Deus também cria as dimensões espirituais junto com as físicas, e uma vive diferente da outra, mas Ele sabe que essa nossa física se acabará, como especialmente o homem, que é uma ordem divina, né? Aliás, não é uma ordem divina, né? Foi o pecado que entrou, mas como o pecado traz a morte, é uma ordem divina que todos realmente serão mortos. Porque o que pecar contra Deus, esse morrerá, a Bíblia diz. Então, pecou, se Adão e Eva tivesse pecado, lógico, viveria eternamente. Até o Senhor escondeu a árvore, não foi? Do conhecimento do bem e do mal, do árvore da vida, para que o homem não morresse e vivesse eternamente na terra. Está lá em Gênesis. Aí seria uma destruição da né? Imaginem, homem sem morrer faz na maldade dele. Imagine só como seria. Mas ele está dizendo que, aí ele vai citando, né? Que a mão do Senhor pesou contra ele. Ele pede que o Senhor não esconda o rosto dele. O Senhor escondeu aí o rosto no dia da aflição. Aí ele diz aqui: porque os meus dias se desvanecem como a fumaça,
A fumaça saiu ali, ela se some no ar, né? É rápido. Então a vida dele está se acabando, né? Ali já está, a vida do homem está, a cada minuto, lógico, está se acabando, né? Cada minuto está se desvanecendo. Só que aqui é como fumaça, é rápido. Ou seja, ele estava doente, né? Estava doente, estava morrendo mais rápido do que para morrer. Aí você tinha. Estava morrendo mais rápido do que para morrer. Com pessoas que conhecem uma doença, com um mês já morre. Nem de um mês. Ou seja, já é para morrer, já a vida vai se desvanecendo igual fumaça, só que aqui é mais rápido, ele está doente, está enfermo. E é a mão do Senhor, né, que está pesando sobre ele, e ele pede para o Senhor não virar o rosto. Interessante, né? Isso aí. Aí diz: coração está ferido como uma erva e seco, né? Ferido e seco como uma erva. A erva, né? O mato ali seco, cortado, ferido. Esquece de comer o pão. A dor é tão grande, né? A mão de Deus pesou tanto que ele não está comendo. Não está comendo. Ficou magro que os ossos se apegaram à pele. Não tem mais carne. Está magro que os ossos, que a carne está colada a pele colada nos ossos. De magro, sem gordura nenhuma. De não comer, desse sofrimento atroz, né? Está reclamando. Aí ele diz, né? Está só o couro e o osso, como se diz, né? No popular, está só o couro e o osso mesmo, literalmente mesmo. Aí ele diz aqui também que o gemido dele é doloroso, é igual a coruja, ou seja, sem dormir, não consegue dormir. O negócio está ruim, viu? Sem dormir, sem comer, igual o pardal solitário, ou seja, ninguém está o ajudando. Mas quando Deus fecha as coisas, fecha mesmo. Não é brincadeira não. Por causa, aí ele diz, misturo, aí ele diz, em vez de pão, come cinza, ó, come cinza, e misturo com lágrimas a minha bebida. Você vai beber alguma coisa, está chorando muito, que está enchendo o copo de lágrimas, está bebendo lágrimas, tanto choro. E diz, os meus dias são como a sombra que declina, né? Ele disse que era como a fumaça, agora como a sombra que declina, né? Diz aí, como a erva vou secando. Mas tu, ó Senhor, permanece para sempre, e a tua memória geração em geração. Louvado seja por Deus, né? Então aqui está num grande sofrimento, e ele pede para o Senhor olhar para ele, não fechar os olhos para ele. E ele diz no 10, por causa da tua ira e da tua indignação, que ele está desse jeito. O Senhor se irou, né? Porque ele está nessa situação aí. Então, onde o Espírito Santo quer chegar é que o Senhor, irmão, não olha realmente. Quando o Senhor pesa a mão, lógico, né? Ele, ou não pesando a sua mão, ou por causa do pecado mesmo, né? Ele está pesando a mão por um propósito, ou o pecado mesmo, né? A maioria é pecado, né? Ali ele realmente não vê a pessoa, né? Não ouve a sua oração. É o que acontece, né? No mundo inteiro, as pessoas sofrendo.
que acontece no mundo inteiro, na África, onde você imaginar, as pessoas sofrendo de qualquer tipo de sofrimento desse aí, sem dormir, sem comer, magro, doente, sei lá o que for, perseguido, por causa do pecado. O Senhor não ouvirá a oração do aflito. A oração do aflito, que a Bíblia diz, é aquele que está arrependido, irmão, que é largar o pecado. Aí ele vai ouvir, sim. Mas aquele que não, irmão, aí não vai ouvir. Aliás, ouve, mas não responde, lógico, né? E é no sentido que Deus não estava respondendo as orações dele para livrar ele dessa angústia. Porque Deus é santo, irmão. Esse é o motivo. É diferente de nós, irmão. Que a pessoa diz, rapaz, será que Deus não está vendo isso aqui? Será que Deus isso? Será que Deus aqui? No mundo de Noé, na época de Noé, o Senhor, né, permitiu a chuva para o dilúvio, para limpar mesmo a terra, irmão, por causa do pecado. Limpar. Quanta gente não tinha doente naquela época? Sabe aquela época não tinha médico nem nada, né? Doente. Tanta gente sofrendo naquela época, que tudo é difícil, irmão. E o pecado, os demônios, esse é o resultado dos demônios estarem agindo, irmão, na vida da pessoa, na comunidade. Esse é o resultado. Uma comunidade nas trevas, é demônio que está ali. Os demônios estão ali por quê? Porque Deus não está, irmão, lógico. Se Deus tivesse, ele não estaria. E por que Deus não está? Porque não há quebrantamento, não há arrependimento, não há quem queira largar o pecado. E ele só vai estar nos locais onde a pessoa quer largar o pecado, se quebranta, e o busca e pede sua ajuda e obedece a ele. Aí, irmão, ele vai estar com a pessoa, a Bíblia diz isso. Mas em outros casos, ele é santo, irmão, ele vai cumprir a palavra dele, ele não vai estar lá, não vai ajudar. Por isso que há tanta morte e sofrimento, porque o Senhor fica olhando, chorando, mas não pode agir. Imagine, a mesma coisa que ele enviou o Senhor Jesus, viu ele sendo espancado até a morte e não fez nada. Mesma coisa. Mesma coisa. Porque ali estava um pecado seu, o Senhor tinha que passar por aquilo ali. É a justiça divina, ele não ia interferir de maneira nenhuma. Seu próprio filho, ele mesmo sentiu na dor, que ele também sentiu, lógico. Imagine os outros, irmão. Seu filho amado, que é santo, que é Deus, que é divino, que é soberano, que é sublime, que é bonito, que é santo, que é injusto a gente agredir Jesus. Ele deixou acontecer isso aí. Deus, ele é separado. Santo significa separado do pecado, do que é mal. Ele não anda em mão dadas, ele não concorda. Ele rejeita, ele vira o rosto. O pecado. A santidade, irmão, aí é santo. Não é muito dizer não. Tem esse exemplo de Jesus. Que Deus poderia até interferir, que ele é santo, Jesus é santo, era injustiça, mas tinha que acontecer para salvar alguns, né? E Deus se importou, irmão. Olha como é o coração do Senhor. Não vai se importar uma pessoa que é pecadora de natureza, que Jesus não é pecador, a natureza dele é divina, que é pecadora de natureza, é pecaminosa, nasceu, e se revolta contra as coisas de Deus e quebra, suja, picha, destrói as coisas de Deus e não quer parar de destruir. Aí você acha que Deus vai ajudar, irmão?
tem que ajudar Satanás então. Tem que ajudar ele. Está destruindo o mundo, está destruindo nossas almas. Ou meu, vem cá, vem para o céu, tá bom, vamos esquecer, né? Aí vai ter que ajudar ele, né? Que é a mesma coisa, irmão, está fazendo. É a mesma coisa. Agora não, aquele que não quer mais, está cansado, que pede ajuda e vai obedecendo a Deus, aí sim ele tem prazer de ouvir essas orações e de ajudar e de estar com ele, porque ele é da natureza dele, está na Bíblia e ele falou e a palavra dele é eterna. Então todo aquele com o coração contrito, já magoado do pecado, já saturado, digamos assim, e lógico que está disposto a obedecer e que vá obedecendo, que permanece obedecendo até o fim, será socorrido aqui e terá a vida eterna. Tem como não ter, porque é a palavra de Deus que diz, ele vai ter que cumprir a palavra dele. Como ele vai ter que cumprir, castigar também. Ele tem poder para fazer isso, sentimento e emoção suficiente para castigar como ele prometeu e para salvar como ele prometeu. Assim a gente siga as suas exigências, que são justas e verdadeiras, que odeie o pecado e largue o pecado e o ame a seu filho amado e obedeça. Isso até o fim também, do jeito que nós já sabemos. Então Deus vê a humanidade sofrendo, irmão, e até agindo, procurando ajudar de uma certa maneira para incentivar um arrependimento, mas ao mesmo tempo a pessoa não, e Deus sofre por isso também, sofre, está querendo ajudar e sofre. Vê que a pessoa realmente outros querem ajuda para continuar fazendo o que é mal. Deus conhece, irmão. Deus conhece. Principalmente nesse fim dos tempos, tem pessoas assim, só o que tem. Querem buscar a Deus só para satisfazer o seu desejo, alguma coisa neste mundo. Ficam ali enganando o Senhor, tentando enganar, na verdade, que Deus ninguém engana. Mas Deus conhece o coração de cada um, irmão. E quando traz juízo, vai levando o seu juízo, vai queimando e vai ardendo. Ele diz: não, ó meu Deus, não me tire. Ele diz: ele abateu a minha força, ó, no caminho, abreviou os meus dias. Ó Deus meu, não me leves no meio dos meus dias, né? Os teus anos alcançam todas as gerações. Desde a antiguidade fundaste a terra e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Então a vida do homem é assim: o homem vai morrendo no pecado, vai sendo trancado no inferno para ir para o lago de fogo, e vem outros, depois outros morrem, depois vai outros, e uns vão sendo salvos. Os que vão rejeitando o pecado, os que lutam contra as coisas deste mundo, os que obedecem o poder, muitos perseverarão, serão salvos, e outros não vão conseguir perseverar, a gente sabe, e também serão mortos e serão lançados neste organismo vivo que é o inferno, e ali depois passarão do lado de fogo. É assim. Amém? Vamos ficar de pé. Todas as nações que se esquecem de Deus. Então tem que ter o coração contrito, disposto a obedecer e ir obedecendo, né? Com prazer, para que Deus ouça as orações, né? Porque Deus é assim, né, irmão? E quando Ele está dando mesmo, pesando na mão, dando lição na pessoa, realmente tudo se fecha, nada se abre, nada. Ninguém tem poder para abrir o que Deus fechou.
Ele fecha todos os caminhos, a ordem, legal, né? Pode ir na macumba, em todo canto abrir caminho, nada, ninguém vai ajudar, nem o homem, nem Satanás pode tirar a mão pesada do Criador. Nada. Só entre a pessoa e o Criador. E é para a pessoa se arrepender logo com verdade, que senão não tem mais chance não. E interessante que ele, né, ele consegue lidar com essas coisas. A gente não, a gente tem pena em tudo, né? Mas Deus consegue lidar com essas coisas. Imagine você dar o seu filho para a pessoa, para morrer, a pessoa matar para poder salvar a pessoa. Ó, irmão, dê a sua filha ali, certo? Traga ela por 5 pessoas matar ela aqui, tá bom? Aí, dessas 5, uma vai ser salva, pode ser? Agora você vai ter que ficar vendo. Sem fazer nada. E aí? A mente de Deus não, já consegue processar isso aí, né? Como ele provou na cruz do Calvário. Já consegue. Olha como é diferente olhar. Nós não, a gente vai se compadecer, lógico que a gente não se compadece. O sofrimento, uma coisa. Me lembrei do testemunho da mulher que o pastor se compadeceu, que ela estava igual aí, só o osso, a pele, morrendo de câncer. Ela tinha botado o carro dos das irmãs, né? Estava blasfemando contra o Espírito Santo. E o pastor se compadeceu, chorando, né? O testemunho foi lá. E o Espírito Santo falou 3 vezes com ele que não orasse, que era a mão dele que estava pesando, que ia para o inferno. Ou seja, não é? E ele chorando, né? O testemunho querendo orar e pela situação da mulher que era precária, estava lá. Ou seja, ó de Deus, irmão. Lógico que a gente vai se compadecer, mas Deus não. É um juiz ali, é diferente. Tem que aprender. Deus é diferente do homem. É o Todo-Poderoso. Tem nome a zelar. Não é igual a gente não. Irmão. Toda hora está mudando, não. Vê uma coisa ali e se comove. Deus não é assim, não. Vamos aplaudir por Deus, né? Quem que era, quem a dever, quem está vindo buscar a sua igreja. Falta quantos louvor? 4. Põe aí o Juan para cantar o Cordeiro. Aí põe o irmão Aldemir Ferreira Marcelo. Amém? Então, irmão, para a gente entender essas coisas, né? E tem que ter temor a Deus. Tem que ter temor. Que Deus realmente é o pai castigando o filho, né? Digamos assim. Mas a gente não vai castigar muito, né? Tem um limite, mas Deus não. Deus não gosta mais pesado. E ele suporta isso aí, né? Essa que ele suporta. Não vê? Já a gente não. Já a gente não. É mesmo, tanta gente no inferno, né? O Senhor ali suporta aquilo ali, né? Ele só vai lá no arrebatamento, né? Para mostrar, ele não gosta de ir, já por isso, né? Mas não muda o fato de estar lá também, né? Ele sofre também, mas ele consegue lidar com isso. É Deus, né? Ele consegue entender, né? Lidar com a situação, ele dá. É claro, a Bíblia é clara. Ele lidar com a situação. Ele também se ira, ele também se alegra, ele também muda de opinião, né? A pessoa se arrepende ali, ele muda. Ele vê que é sincero, ele dá a chance. Vê um juiz ali, a pessoa. É muita coisa, né? Deus é difícil a gente entender, né? Muito difícil. A gente tem que procurar entender, irmão, que a ira dele é grande. Como a presença dele gloriosa, como é de ira também. E sobre o pecado. Amém? Para a gente não amar o pecado. Isso é suficiente para saber. Amém? Graças a Deus.